Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos na segunda-feira, dia 27 de outubro, segunda-feira, dia do Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força, é a nossa força. Então nós devemos olhar para o dia de hoje como um dia muito especial, um dia onde que Deus tem muito a nos falar, a colocar, eu diria que palavras que vão enaltecer, palavras que vão nos reerguer, porque iremos comentar hoje o livro de Neemias, um livro muito, muito, muito bom. Amém? Então vamos começar invocando a Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A Virgem Maria, nossa Mãe, a São Miguel Arcanjo, que esteja à frente, combatendo por nós, e São José, interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Tenho um convite já muito especial para você. Guarda aí, anota aí. No dia 17 de novembro, a Divina Luz estará no Teatro Municipal realizando um grande evento católico, Show da Divina Luz, comemorando 17 anos, e você não deve e não pode ficar de fora. Adquire seus ingressos, estão terminando, venha participar conosco e faça parte dessa grande festa, porque é tempo de festejarmos a glória de Deus. Amém? É tempo de festejarmos a glória de Deus. E hoje, por festejarmos a glória de Deus, vamos pegar o livro de Neemias. Pega aí rapidinho. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Vamos pegar aqui a partir do versículo 5. Neemias capítulo 8, versículo 5. Acharam aí? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Livro de Neemias capítulo 8, versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em um lugar mais elevado do que a multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras bendiz ao Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com face por terra. Versículo 9. Depois, Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a toda a multidão: este é um dia de festa, consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja nem aflição nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir as palavras da lei. Neemias disse-lhes: ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm pronto, porque este é um dia de festa consagrado ao nosso Deus. Vou repetir. Porque este é um dia de festa consagrado ao nosso Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Os levitas acalmavam o povo. Silêncio, diziam eles. Este é um dia santo, nada de tristeza. E todo o povo se foi para beber e comer das porções aos pobres e entregar-se às grandes alegrias, porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhe foram explicadas.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Vou repetir aqui o versículo tão lindo, que é o versículo 10. Neemias disse-lhes: ide para vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm pronto. Por quê? Por quê? Qual o motivo? Porque este é um dia de festa consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Neemias é aquele que começou lá de trás com Esdras, né? A reconstrução das muralhas. Neemias foi aquele que era copeiro do rei, se tornou governador. Neemias foi aquele que levou ao rei as suas preocupações, mas antes ele orou a Deus e Deus o abençoou. E então ele pede tudo aquilo que ele queria para reconstruir as muralhas de Jerusalém, o templo, e o rei concede um grande feito, um grande milagre. E tudo isso aconteceu porque Neemias orou, conversou com o Senhor. Antes disso acontecer, quando ele foi lá ver as ruínas, antes dele passar isso para as pessoas que estavam ao redor dele, ele vai até Jerusalém e vê que como estava tudo arruinado, como estava tudo caído por terra. E a informação que ele obteve é que havia uma grande penúria. Está lá no capítulo 1, tá, do livro de Neemias. Depois que você chega em casa, ou você já estando em casa, pegue para ler. Quando ele soube que o povo, pessoas que ele nem conheciam, mas era um povo dele, era o seu povo, e ele sentiu, ele teve tristeza, e ele chorou muito naquele dia. Ele chorou, vou até ler esse pedacinho para que vocês possam entender melhor. Capítulo 1, fala assim: aqueles que escaparam do cativeiro disseram-lhes: estão lá na província numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me, Neemias falando, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos. Gente, ele começou a orar a Deus, ele começou a pedir a Deus, ele começou a clamar ao Senhor por aquilo que era uma situação de grande preocupação, de grande tristeza no coração dele. Ele ficou tão abatido que a palavra de Deus fala que ele chorou e ficou desanimado. Isso nos mostra que nós somos humanos, não somos máquinas. Erramos, acertamos, erramos, acertamos. Confessamos nossos pecados e estamos libertos. Erramos, acertamos, mas o que nós não podemos perder de foco é aquilo que Deus tem para cada um de nós. E ele disse aqui no capítulo 1 que ele parou, jejuou, orou diante do Deus do céu. Depois ele continua a sua oração dizendo assim: que os vossos ouvidos, versículo 6, estejam atentos e os vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença de dia e de noite. Então ele começa a conversar com Deus, ele começa a falar com o Senhor das suas tristezas, das decepções que ele estava tendo e de como que estava aquele momento, a circunstância totalmente desfavorável. Então ele, ouvindo a voz do Senhor, ele vai até o rei, depois dessa oração, e o rei pergunta para ele: mas por que teu olhar tão sombrio, está tão triste? Ele então coloca para o rei o que estava acontecendo. E o rei de imediato pergunta: quanto tempo você quer ficar fora? E então ele vai construindo com o rei ali as bases necessárias para a reconstrução de Jerusalém, que estava em ruínas. Mas antes disso acontecer, ele confessou-se, ele conversou, ele orou, ele jejuou e falou para o Senhor das suas maiores necessidades. E o Deus da misericórdia ouviu o seu clamor.
Gente, como que é lindo aqui. E aí ele então, como eu estava falando, ele vai até Jerusalém, mas não falou nada para ninguém. Depois você leia. Ele não fala nada para ninguém daquilo que ele pensava em fazer. Ele ficou quieto, ele não abriu a boca, ele não colocou os pontos que ele queria realizar, nem para as pessoas mais próximas dele, ele não falou nada. Está aqui no capítulo 2, vou ler para você aqui no capítulo 2, fala assim, versículo 11, cheguei a Jerusalém e depois de ter passado ali 3 dias, levantei-me durante a noite, acompanhado de um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus me tinha esperado a fazer por Jerusalém. Deus colocou no coração dele o que ele deveria fazer. Deus colocou no coração dele as atitudes que ele deveria tomar. Mas ele não falou nada para ninguém. Ele foi lá, viu, e só depois que começou o trabalho, que estava para começar o trabalho, ele falou, gente, ó, foi isso que o Senhor me revelou. E aí começaram, então, a reconstruir. E quando eles começaram a reconstruir as muralhas, a oposição foi imensa. A oposição foi muito grande. Capítulo 4, eu estou caminhando rapidamente com o livro de Neemias para que você possa sintonizar também e entender melhor. Capítulo 4 fala assim, quando Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam que prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começaram a desaparecer, ficaram enraivecidos. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali o quê? A confusão. Gente, como é que o inimigo usa das pessoas para semear o mal e a confusão? Como é que o demônio usa das pessoas para tentar impedir o projeto de Deus? Eles pegaram, se coligaram, pessoas que não tinham tanto afinidade entre eles, ao contrário, eles se uniram para tentar impedir que o projeto de Deus fosse à frente. E não conseguiram. E não conseguiram. Porque não há nada nesse mundo que Deus não possa realizar, não há nada nesse mundo que o Senhor não possa fazer com que começar, as muralhas não venham a cair por terra. Deus pode tudo. O inimigo não pode impedir. Podem se coligar, podem armar ciladas, não vão conseguir. Não vão conseguir. Pode tentar todos os meios, não vão conseguir. Porque soberano é o Senhor, soberano é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus dos milagres. O nosso Deus é o Deus que tem o seu olhar voltado para nós. Aliás, vou falar para você que está aqui vendo agora. Não esqueça disso. A glória de Deus está sobre você. Não esqueça disso. O olhar do Altíssimo está voltado para os seus escolhidos. Foi o que aconteceu com Neemias. O olhar de Deus estava totalmente voltado para ele, Neemias. O olhar de Deus estava voltado para aquele homem que vai até o rei e coloca suas necessidades. E o rei aprova, e ele coloca, o rei, na palavra ele fala isso, o rei aprovou porque a mão de Deus estava sobre mim. Isso é muito, muito bonito, gente. É para nos mostrar que quando nos colocamos aos pés do Senhor, como esse povo fez aqui na leitura da palavra, eles se prostraram, não é? No capítulo 8 está escrito isso. O Esdras, o escriba e sacerdote, ele começou a proclamar a palavra de Deus e eles se prostraram diante do Senhor. Se prostraram e lembraram até das misérias que muitos não tinham nem o que comer. Por isso que Neemias então reúne tudo e fala assim, olha, hoje não é dia, hoje não é dia de tristeza. Porque o demônio também adora tentar sufocar a alegria nossa com uma bênção que Deus nos concede, ele tenta nos sufocar com a tristeza. Então aquele povo estava assim, era um dia de festa. Era um dia de festa, portanto que nem ele fala, hoje é dia de festa, mas o povo ainda estava sofrido, o povo ainda estava choroso, e ele falou, nada de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Gente, isso é uma palavra muito profunda. A alegria do Senhor é a nossa força, porque isso nos leva
para compreendermos o que Paulo fala para os filipenses. Paulo fala isso, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. E aí ele coloca ali, porque o Senhor está próximo, a volta de Jesus está próxima. E ele diz mais, né? Em todas as preocupações, apresentai ao Senhor as vossas preocupações. Apresentai ao Senhor as vossas preocupações. Em todas as circunstâncias, apresentai ao Senhor as vossas preocupações. Então, Paulo fala isso. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, é para que possamos vivenciar essa alegria que Neemias coloca aqui. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. Nada de tristeza. Gente, que marque hoje e que marque a você, como marcou a mim e a Divina Luz, essa palavra de Neemias, né? Onde ele coloca no capítulo 8, ele fala assim, né? Versículo 9. Depois Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a toda a multidão: este é um dia de festa consagrado ao Senhor, nosso Deus. Não haja nem aflição, nem lágrimas. Por que eles falaram isso? Porque o demônio queria apagar a glória de Deus. O demônio, ele gosta de apagar as conquistas. O demônio, ele gosta de levar você a não ver, às vezes, um detalhe pequeno, mas é para festejarmos. Só estarmos aqui falando, estamos vivos, estamos respirando. Nessa hora, quantas pessoas que acordaram ou que nem acordaram já foram para a glória de Deus? Quantos que abriram os olhos e queriam ouvir o que estamos falando aqui agora? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós começamos a ter essa intimidade com Deus, quando começamos a ter um olhar diferente para as coisas do Senhor, nós nos prostramos diante dele e entendemos que a luta é espiritual, mas que hoje é um dia de festa. Nós devemos falar isso todos os dias. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. Hoje é um dia de festa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a cada dia o Senhor nos dá esta oportunidade de vivermos o extraordinário. A cada dia o Senhor nos chama a vivermos o extraordinário, independente do que aconteceu, quem está à volta, que fizeram, deixaram de fazer. O que importa é que hoje é um dia especial, hoje é um dia consagrado ao Senhor, nosso Deus. Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de festa. E nós devemos festejar isso a cada dia que nasce. O amanhã não existe ainda. Então, a cada dia que logo ao amanhecer, podemos proclamar isso, Senhor. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, nosso Deus. É um dia de festa. Nada. Chega de tristeza, nada de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, minha irmã, que você tenha essa palavra com você. Que você carregue essa palavra no teu coração. E eu falei que ele conversou com o rei, né? Que ele pediu ao rei para tudo que ele pediu, né? E o rei concordou. Está no capítulo 2. Capítulo 2 fala assim, ó, versículo 6. O rei, junto de quem estava sentado, a rainha, perguntou-me: quanto tempo durará tua viagem? Quando voltarás? Ele consentiu que eu partisse. Olha o que aconteceu. Logo que lhe fixei certo prazo, prossegui: se o rei achar bom que me dê missivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para a Judéia, e a outra carta para Saf, o intendente da Floresta Real, para que ele me forneça a madeira para a viga das portas da fortaleza vizinha ao templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que eu habitar. Vou repetir de novo. Para a casa em que eu habitar. Ele está pedindo tudo, ganhar tudo. Ele está pedindo para ganhar tudo. Ele está pedindo ao rei. E veja o que aconteceu. O rei concordou com o meu pedido. O rei concordou com tudo.
E por que deu? E por que concedeu? E ele diz aqui, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. Ele pediu tudo isso. Eu vou repetir, versículo 7, prossegui. Se o rei achar bom, que me dê missivas para os governadores além do rio, a fim de que me deixe passar para Judá, e outra carta para Asaf, o intendente da floresta real, para que ele me forneça a madeira para a viga das portas das fortalezas vizinhas ao templo. Acabou aí? Não. Para as muralhas da cidade. Acabou aí? Não. E para a casa em que eu habitar. O rei concordou com o meu pedido, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. É isso. Exatamente é isso. A mão de Deus estava sobre Neemias. E essa foi a marca da vitória. E assim será com cada um de nós. O que Deus tem reservado para nós, nós não imaginamos. O que Deus tem reservado para você, meu irmão, minha irmã, você não imagina. O que nós podemos afirmar aqui, a mão de Deus está sobre nós. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma aliança firmada entre nós e o Altíssimo, entre cada um de nós e o Altíssimo. Em cada um de nós, essa aliança é firmada com o Eterno, nosso Pai. E ele fala ainda, né? Hoje é um dia de festa. Hoje nada de tristeza, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias conquistou tudo para o templo, para as muralhas e para ele próprio. Para ele próprio. Tudo ele ganhou. Aquilo que era impossível. Gente, isso é muito marcante. Ele conseguiu tudo que ele queria, aquilo que era impossível, ele conseguiu até para ele. E tudo foi concedido, porque Deus é soberano. Deus é fiel. E Deus é bom o tempo todo, Deus é bom mesmo. Nós cantamos. A tua bondade me seguirá, Senhor. Nós cantamos isso. Isso é muito lindo, né? Ó doce voz, nós cantamos isso também. Essa música é marcante para todos nós. Que tua bondade me seguirá, Senhor. E nós encerramos aqui hoje. E eu queria dizer a você, o convite está feito para o dia 17 de novembro. Ainda tem ingressos ainda. Corra, não deixe para o final. E vamos festejar. Hoje temos grupo de oração em São Gonçalo, temos grupo de oração também no Fonseca. E vamos festejar. E hoje Deus vai falar muito com você durante todo o dia. E se por algum motivo o demônio vier para tentar sufocar a tua alegria, lembre-se, nada de tristeza. Nada de tristeza, porque hoje é um dia consagrado ao Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que Deus abençoe você. Aguardamos vocês no nosso show, na Divina Luz. 17 anos. Lutas, vitórias e, acima de tudo, a mão de Deus sempre sobre nós. A Ele toda a honra, todo louvor e toda a glória. Encerramos, então, essa oração da manhã, que você possa ser tocada profundamente e que o dia de hoje, nunca se esqueça que o dia de hoje é um dia marcado pela alegria do Senhor, que é a vossa força. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe, estaremos sempre unidos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Adriano, sou administrador-geral da Comunidade Católica Divina Luz. A Comunidade Católica Divina Luz é uma obra de evangelização que leva a palavra de Deus a você, onde quer que esteja. Hoje nós temos a nossa sede que fica em Caraí, temos a Casa do Fonseca, temos casa em Cachoeira de Macacu, fazemos missões, temos em Itaboraí, em São Gonçalo e queremos ir muito mais além. Temos transmissões online que fazemos diariamente para que você possa receber a palavra de Deus onde quer que você esteja. Por isso,
Hoje eu venho fazer um convite para que você se torne um parceiro missionário e nos ajude com a nossa obra de evangelização. E para se tornar um parceiro missionário é muito simples. Você acessa o nosso site www.comunidadedivinaluz.com/parceiro missionário. Lá você encontra o formulário para você preencher com seus dados principais. No final, clique em enviar e pronto, seu cadastro foi realizado. E para realizar a sua contribuição, você tem a opção do Pix, parceiro@comunidadedivinaluz.com. Temos também disponível o QR Code para que você possa efetivar a sua contribuição. Quando você fizer um Pix, você tem a opção no seu banco de fazer um cadastro para Pix programado. Assim, todo mês você pode realizar a sua contribuição sem se preocupar e está ajudando sempre a nossa obra de evangelização. Seja um parceiro missionário. Com a sua ajuda podemos ir além. Deus abençoe.